Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo, mais um tempinho de lições, de aprendizado na palavra do Senhor. A gente continua falando sobre aquela profecia especial, a promessa do Espírito Santo. Joel 2, 28 a 32. Esta profecia que tem duas partes. A parte alusiva ao derramar do Espírito Santo e a parte escatológica. Já aprendemos em vídeos anteriores o impacto que o derramar do Espírito Santo trouxe na vida da igreja. Aliás, no plano, nos propósitos de Deus, que na realidade a igreja foi fundada no dia do Pentecoste, no derramar do Espírito Santo. Esse impacto do qual eu acabo de mencionar não foi simplesmente euforia, não foi simplesmente emoção, mas era algo de concreto. Foi algo de concreto que Deus estava começando. Deus estava mudando o seu tratamento com os homens. Isto é, na velha aliança, o tratamento era um tratamento exclusivo a uma nação, a Israel. E agora, depois do Pentecoste, a expansão do tratamento de Deus. Quando Pedro terminou a sua mensagem, o seu sermão pentecostal, que o povo tocado, quebrantado pelo Espírito de Deus, o que era uma novidade entre religiosos da época, mas ali aconteceu algo de estranho e o povo, sentindo aquele impacto estranho, foram aos apóstolos e perguntaram o que devemos fazer. A resposta apostólica foi enfática: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Note que interessante, porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, para aqueles que estão longe e para todos quantos o Senhor Deus chamar. Notou? Quando ele disse a promessa é para vós, ele estava falando justamente daquela promessa de Joel 2:28. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Lá era a predição, a profecia. Aqui é o cumprimento. Então, Pedro, com muita clareza, a promessa é para vós, é para os vossos filhos,
é para aqueles que estão longe e para todos quantos o Senhor Deus chamar. Você e eu, nós estamos incluídos nesta promessa. E o povo creu. O povo aceitou a promessa. Naquele dia foram batizadas quase 3.000 pessoas. Que batismo, hein? Que começo magnífico teve a igreja. Foram batizados naquele dia, ou batizadas, quase 3.000 pessoas. E a igreja continuou naquela bênção, naquela efervescência espiritual. Mas lembre-se que a gente aprendeu ontem que o homem religioso não é dado a mudanças. As pessoas se apegam em sistemas, em dogmas, em tradições, e nem sempre, ou quase sempre, elas são dispostas a mudar. Como o Espírito de Deus agia profundamente, eles estavam numa reunião e nessa reunião o Espírito Santo falou. O Espírito Santo, você sabe que é o próprio Deus. E o Espírito Santo falou: separai-me a Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho para eles. E a igreja, que era extremamente pentecostal, a igreja que cria no mover do Espírito Santo, logo entrou em jejum e oração. Aliás, ela estava em jejum e oração. E enviou esses dois homens para o campo missionário. E eles, lá em Antioquia, pregando, ensinando, cidade de gentios. Até ali, até isso tinha mudado. Até ali, o evangelho era um evangelho exclusivista. O tratamento de Deus, eu já disse, era só para uma nação, mas agora era universal. Agora era para judeus e para gentios, era para o mundo inteiro. Por isso que Jesus já havia dito: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E vamos para Antioquia. Paulo prega, Barnabé, e acontece sinais, prodígios e maravilhas, o povo se converte. Mais um grupinho que não estava gostando nada da mudança, um grupinho que era muito afeito a tradições, desceu de Jerusalém e foi a Antioquia e viu aquela euforia, tudo, aquele operar de Deus, ao invés de falar aleluia, que bênção, não, disseram: se vocês não se circuncidarem e não guardarem a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. A confusão estava formada. Entrou atrito, desavença, mas os apóstolos, que eram dirigidos pelo Espírito Santo, logo
juntou-se a uma comissão daquela igreja e subiu a Jerusalém, reuniu com os apóstolos e contou a situação e falou daquilo que aquele grupo tinha feito. E Pedro, ele tomou a palavra, não como papa, porque Pedro nunca foi papa. Na igreja de Deus não há lugar para papismo, pois na própria promessa disse que o Espírito seria derramado sobre vossos filhos e vossas filhas, e etc. Então, Pedro só tomou a palavra e deu um testemunho para ajudar na discussão daquela questão. Por quê? Pedro foi o primeiro a pregar entre os gentios. Pedro tinha ido na casa de Cornélio, que era gentil, e Pedro ficou pasmo. Quando ele estava pregando, o Espírito Santo veio sobre Cornélio, sobre sua família, sobre os vizinhos ali presentes, e eles começaram a falar em línguas estranhas, o mesmo que acontecera com os apóstolos lá em Jerusalém. Pedro, como que assustado, disse para aqueles que vieram com ele: podemos impedir que sejam batizados nas águas estes que, como nós, receberam o Espírito Santo, olha, como nós, igual nós no princípio. E Pedro continua, antes de encerrar o culto, ele está escrito em Atos 10, 48, aliás, e ordenou Pedro que todos fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, ali na reunião, Pedro usou esse testemunho. Ele disse: vamos parar de perturbar os gentios que creram e, como nós, receberam o Espírito Santo. Bem, no vídeo seguinte a gente vai ver o final dessa reunião, desse concílio. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.